nós, missionárias servas do Espírito Santo, somos uma congregação de caráter internacional. Sendo assim, vamos acompanhar alguns testemunhos missionários de nossas irmãs. Em um bate-papo, irmã Edith conta a sua experiência vocacional para a irmã Cristina. Vamos acompanhar. Edith, faz pouco tempo que você é missionária aqui no Brasil. Então, nós gostaríamos de saber um pouco assim da tua história, da tua vida, da tua missão. País localizado no sudoeste da África, província de Nampula. Na questão aqui são estados, né? Então a gente lá chama de província. Então a minha província é chamada de Nampula, se localiza no norte de Moçambique. Sou de uma família simples, católica, e desde pequena frequentei sempre a igreja, gostava de apoiar meu pai. Ele perdeu a vista quando eu era tão pequena, então eu me sentia tipo apoiar ele, né? Sempre gostei de ir com o pai na igreja, tanto apoio, né? Isso, como posso dizer, mostrando o caminho para chegar na igreja, tudo isso. E a minha vocação partiu de uma leitura de Mateus que falava tanto da cruz. Quem quer seguir o Senhor, toma a sua cruz, renuncia a si mesmo e siga-me. E daí o nosso pastor naquele dia falou bastante sobre a cruz, que eu fixei. Na altura eu tinha 6 anos de idade, né? E eu, voltando com o pai pelo caminho, questionei se ele percebeu das leituras do dia. E o pai ficou assim interrogado, né? Como? Você nunca me perguntou nada, né? Eu falei, não, é que falou-se bastante da cruz e eu estou me sentindo, chegando em casa, até uma cruz do meu tamanho, que toda a gente vai perceber que sou seguidora de Jesus. E aí partiu a minha vocação. Só que, como era pequena, não percebia realmente o que significava daquela cruz. E foi uma briga enorme, né, com meu pai, querendo uma cruz, que já tinha 6 anos, do meu tamanho, e o pai ficou tão aflito, não sabia o que fazer. Daí me deu um crucifixo tão pequeno e eu não fiquei satisfeita, porque nem a metade do meu tamanho não atingia, né? E aí fui crescendo, e quando atingi os 12 anos, as irmãs Servas do Espírito Santo chegaram na minha paróquia, porque antes trabalhava as pomponianas, só que vinha de vez em quando, então a gente não tinha tanto contato assim, e assim fui me aproximando cada dia com elas e conhecendo elas, e fui me interagindo com elas e explicando, né, que eu desde gostei de ser como elas eram, né, e elas olharam para mim. Era pequena e a minha cultura é uma cultura que você, sendo mulher, tem que produzir filhos. E elas acabavam de chegar e aí era um pouquinho difícil elas realmente acreditarem naquela altura. Mas o que gostei delas, nunca me deixaram assim de lado, sempre me encorajaram, se realmente era essa vocação que Deus estava me chamando, né? E aí a irmã Marta Melo, todo mundo conhece também, ela voltou devido à saúde. Ela sempre me convidava nas pastorais que fazia, ia com ela, bem difícil, né? Eu moro numa vila que está em progresso, mas quando elas iam naquelas pastorais me chamava mais a atenção, né? Olhando a realidade do povo que eu nunca também tinha me encontrado, né? E daí me sentia cada vez mais cativada, né? Olhando a dimensão do trabalho, incansavelmente que elas faziam. E eu disse, mas por que eu não dou a minha vida para o meu próprio povo, né? Porque um dia elas vão voltar e eu vou ficar aqui, ninguém vai dar essa continuidade do trabalho maravilhoso que elas fazem. E sempre, elas cada vez mais, quando ia nessas dimensões mais longe, sempre gostavam de me convidar, né? E eu sempre me dispunha, porque estava lá. Então, era uma alegria também estar com elas e partilhar da missão. E aí fui crescendo e explicando cada vez mais que, na verdade, eu gostaria de ser uma religiosa também e assumir aquele trabalho que elas estão fazendo. Aí me incentivaram a estudar mais e sempre perguntava se os meus parentes estavam a fim de eu
estar nessa vida, né? Já que a cultura em si permite só ter filhos e assim, e a mulher. E eu disse, olha, meus pais disseram que eu tenho liberdade. Se for a vocação que Deus me chama, daí posso ir. Se não for, eu volto e os pais vão me acolher do mesmo jeito que estão me criando agora. E elas foram na casa, falaram com os parentes, e os parentes também disseram a mesma coisa para elas. Ela é livre de escolher o que quer, a gente não vai forçar a dizer que tenha filhos enquanto ela não quer. Sendo religiosa vai ter mais filhos, não biológico, mas assim espiritualmente. Então não há justificação de oprimir ela dizendo que tem que ter filhos e forçar. E assim foi a minha história, e fui crescendo. E tive a oportunidade de ficar internada com as irmãs franciscanas, mas a questão de estudo, né? Na minha região já não tinha mais o nível secundário, daí tinha que deslocar. E lá também fui conhecendo as irmãs, e elas sempre também me convidavam para ser uma franciscana, mas eu nunca me achei uma franciscana, né? Daí sempre me encontrei como serva do Espírito Santo, olhando também cada reunião que a gente fazia, invocava o Santo Espírito Santo. Então eu disse, se a congregação é serva do Espírito Santo, acho que vai mais, cada vez mais me fortificar, né? E aí fui crescendo e terminei o nível médio, fui aceita na congregação. Como eu fiz o postulantado, Moçambique, 1 ano e meio, e daí a gente, como começou agora a formação lá, não temos a casa de noviciado. Em 2008, tinha que deslocar para Gana, um país africano também, que se localiza no oeste da África. Daí fiquei lá quase 3 anos, devido à língua, né? Tinha que aprender a língua de lá, oficial, que é o inglês, para melhor aprender a formação, né? Me interagindo na formação. E assim fui e morei lá. Depois, em 2010, no final de 2010, voltei a Moçambique e fiz os meus primeiros votos no dia 8 de dezembro de 2010, no dia da fundação da congregação, e com muita alegria tive a honra de celebrar na minha paróquia com os meus parentes e me sinto cada vez mais animada e com a minha vocação. E em 2013, depois de tanto desafio com o visto, consegui entrar no país do Brasil. E aqui estou, também fazendo uma missão, que estou fazendo a faculdade de enfermagem, para melhor ajudar o povo moçambicano que necessita bastante. E estou gostando porque as irmãs também me ajudam bastante a se ver a realidade espiritualmente, elas sempre me acompanham, né, na formação e me dão as oportunidades de participar dos eventos que ocorrem na província. Então é de agradecer à congregação realmente por toda a graça que me oferece, né, estando aqui, sempre me sinto em casa. E no hospital as pessoas também sentem aquele amor com as pessoas, né, no hospital. Estou me achando que realmente é a profissão que Deus sempre desejou de ser e de servir os outros como uma enfermeira. É sonho de muitos missionários, né, quando a pessoa entra na congregação missionária, pensa de ir para a África. Em Moçambique é um país que tem muitos missionários de fora, com certeza, e poucas vocações nativas, né? Pois é. A nossa congregação, por exemplo, você é a... Eu sou uma das primeiras, né? E somos 2. A minha companheira teve a oportunidade, ela também, de ir para Filipinas, né? Aprofundar os estudos, para também poder ajudar melhor o povo moçambicano. Então a questão das vocações realmente é bem difícil devido a essa cultura, né? Quando a criança cresce, aí a avó já está pensando no neto, já está pensando, né, a criança daí vai trazer também as condições para a família, principalmente para quem estudou, daí já vai trabalhar e continuar ajudando a família. Então é nessa questão. Você vem para o Brasil para fazer o curso de enfermagem e depois você talvez faça os votos perpétuos, né? E vai ganhar um destino também como missionária, pode ser para Moçambique, pode ser para de novo para a nossa província. E como você sente assim essa missionariedade da nossa congregação? Eu acho bem muito rico assim, porque você, na questão, eu
A gente, quando está no país em si, claro que você tem muita dimensão, mas quando também desloca e tem essa experiência, cada vez mais você vai valorizando a própria cultura e a cultura da outra pessoa. Então, para mim, vejo que é uma grande riqueza que a congregação em si pôs na nossa vida como missionárias. O que te trouxe aqui para o Brasil nessa missão? Na verdade, eu nem sabia também que ele ia para o Brasil, mas a região em si, ele propôs a direção geral, que tinha a opção de eu fazer a enfermagem ou teologia. Então, devido a esses cursos, eles optaram que eu viesse para o Brasil, devido também à situação do meu país. Eu já tinha feito vestibular lá de enfermagem, lá em Moçambique, e daí, quem não tem o bolso cheio, daí dificilmente entra nos setores, né? E as irmãs, como conhecem a realidade do país, eles viram que realmente ia levar muito tempo até que eu fizesse o curso. Então, devido a essa situação do país, então, assim, eles pensaram em ir para outro país que poderia realmente fazer na hora e voltar a começar a atuar. Foi esse um dos motivos, né? Então você sempre sentiu assim como um desejo de trabalhar missionária como enfermeira? Sim, eu gostei de enfermagem e se falhasse na enfermagem, eu assumiria também como na pastoral, fazendo o curso de antropologia, teologia, posso dizer. Então, nós temos da nossa província, aqui do Brasil Sul, várias irmãs que estão lá e elas trabalham em que setor? Umas trabalham na pastoral com as mulheres, crianças malnutridas, outra na educação. E uma foi regional por bastante tempo, agora está trabalhando na área de pastoral, a irmã Roseiro Bueno. A irmã Ângela, que foi agora em julho, Ela em fevereiro. foi em fevereiro, ela agora vai atuar na educação, estava tirando a carteira e acabou, agora já está na comunidade dela, que se chama Guru, se localiza no centro do país. E ela partilhou nesses dias dizendo que ela está se achando, está gostando da missão dela, daquilo que ela partilhou. E a irmã Maria Helena, que faz muitos anos que está lá. Ela também trabalhou bastante na área vocacional com os jovens e com as mulheres também, ajudando as mulheres, trazendo o valor da mulher na sociedade, fazendo com que as mulheres também se sintam pessoas na sociedade em si, porque muitas mulheres são mais assim deixadas de lado. Então, com a presença das missionárias, elas conseguem sair daquela opressão e se sentirem como mulheres que podem liderar também a família e os filhos. E agora ela está trabalhando também na comunidade onde a irmã Ângela se encontra com as mulheres, ajudando a trazer também, fazendo os pães e vendendo nesse projeto. Então as mulheres também estão muito contentes com essa missão dela, né? A região tem seu idioma e agora eu gostaria de partilhar um pouquinho, né, a minha língua materna, que eu falo com os meus parentes, porque cada região e cada tribo fala a sua idioma. Então eu vou cantar um canto de chamamento, né, no meu idioma. Esse é um canto de chamamento. Kichana mia, kichana kotarele, Yenaroa ontunayo olalea insonayo kichana kotarele, kichana mia, kichana kotarele, Yenaroa ontunayo olalea insonayo kichana kotarele. Amém? O canto está dizendo que Deus já nos chamou, ou o Senhor já nos chamou para te seguir. Eu irei para onde você quer que eu vá. Eu não sei. Muito obrigada, irmã Edith. Deus abençoe o teu estudo, que você possa se tornar realmente a missionária enfermeira que você sonha. Obrigada, Senhor.